Boa noite, boa noite, boa noite, jacarezada. Meu nome é Kleber Teixeira, essa é mais uma live do canal O Jacaré de Tanga para vocês. Não se esqueçam de deixar aqui o seu joinha. É muito importante para todos nós, assim como também o seu comentário. E se é a sua primeira vez no canal, não se esqueçam de fazer a sua inscrição e ao mesmo tempo ativar o sininho. Uma coisa importante é que vocês compartilhem ao máximo essa live. E desde já vou avisando a todos, aqueles que já fazem cortes, etc., se preparem que o corte dessa live hoje vai viralizar com certeza. Então, venham todos junto comigo. Vamos lá, que esta live em específico nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a questão do Eduardo Bolsonaro, dessa ação maluca, né, que o PGR colocou para que o Eduardo Bolsonaro seja investigado. Ouvi Jair Bolsonaro em 10 dias, Eduardo Bolsonaro em 10 dias. O que mudou, né? Tudo isso através de um pedido de nada mais, nada menos do que o líder do PT na Câmara, o Lindenberg Farinha, que pediu, e obviamente o PGR acatou e encaminhou ao Supremo Tribunal Federal e, para surpresa de ninguém, cai na mão de quem? Alexandre de Moraes. É tudo um jogo de cartas marcadas. Na verdade, o Lindenberg Farinha foi acionado para fazer isso. Alguém tem alguma sombra de dúvida de que, olha, vai lá e você dá uma entrada que o Gonê manda e a gente faz isso. E por que eu estou dizendo isso? Cerca de um mês, o PGR mandou justamente arquivar um pedido similar. Vocês estão lembrados que o Eduardo Bolsonaro estava nos Estados Unidos, o PGR já tinha que se pronunciar, não se pronunciava, era a apreensão do passaporte do Eduardo, para que ele ficasse retido no Brasil e ficasse refém na mão dessas autoridades. Mas era um pedido muito similar, não teve mudança nenhuma ou teve. Então vamos pensar um pouquinho o que mudou de lá para cá para que desta vez o PGR não só acatasse, mas corresse com o pedido de inquérito a Eduardo Bolsonaro. Alguém sabe me dizer? A Madalena acabou de acertar. Quando colocaram as mulheres dos ministros na parada, o negócio fedeu. Por quê? Existe uma expressão em inglês que é follow the money, siga o dinheiro. E ao seguir o dinheiro, obviamente que muita coisa vai vir à tona. Quem me acompanha há bastante tempo, eu falei para vocês que lá atrás que deveria ser feita uma reforma total no Poder Judiciário, não só no Supremo Tribunal Federal, mas uma reforma total no Poder Judiciário. Já imaginaram o que nós pegaríamos se fosse revelado o que está nos celulares dos ministros? Vocês já imaginaram as trocas de conversas entre os ministros e suas esposas? Já pensaram se quebrarem o sigilo bancário dos ministros do Supremo Tribunal Federal? O que vão descobrir? Pois bem, é exatamente isso que está acontecendo. E hoje de manhã cedo, quando eu estava me pronunciando lá com o meu amigo Mário Robert e meu amigo Fábio Tom, e que saiu a notícia, eu dei um monte de gargalhada. Vocês conseguiram dar um tiro no pé. Quem não viu essa live, vá lá no canal do meu amigo Mário Robert. Nós fizemos uma live hoje, né? Nós três, eu, o Fábio Tom e o Mário Robert, no canal do Mário Robert. E quando foi me dada a palavra naquela ocasião, que eu ri da situação, que eu falei, olha, tal, etc. Um pouco antes eu tinha falado, o grande problema da direita, a jovem direita brasileira, é o atropelo, é a ansiedade, é a falta de paciência. E essas coisas, elas não nasceram hoje. Isso que vocês estão vendo aí, essas coisas não nasceram hoje, essas coisas nasceram lá atrás. E como elas nasceram lá atrás? Vocês se lembram que Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro, Alan dos Santos, Ludmila Lins Grilo, Ana Paula Henkel, vêm há mais de um ano batendo nessa tecla e fazendo as denúncias, e junto com eles outros parlamentares brasileiros também. Isso surgiu antes mesmo do Donald Trump assumir. Começou ainda no governo de Joe Biden. Ouvi falar que o Pachecão também pode ir na barca. Não só o Pacheco, como o Arthur Lira, como o Hugo Mota, como o Alcolumbre. A gente vai explicar isso tudo para vocês. Tenham só um pouquinho de paciência. Então, quando isso surgiu lá atrás, Joe Biden ainda estava no governo e um determinado cidadão do Congresso americano entrou com um pedido, assinando junto com uma outra cidadã, deputada, Maria Salazar. E nós comentamos isso para vocês. Isso tem exatamente um ano. Nós comentamos com vocês que havia um pedido ao então secretário de Estado do governo Joe Biden
para que fossem aplicadas sanções ao governo brasileiro. Isso chegou a tramitar no Congresso antigo, no Congresso anterior, antes das eleições americanas. E nós mostramos tudo isso para vocês naquela ocasião. E desde ali vem se efetivando esse trabalho. Agora, a semana que passou, o Marco Rubio só cogitou. E ao cogitar, ele simplesmente transformou em caos e em pânico aquilo que era chacota. E nós mostramos isso. E hoje eu já começo a ver um monte de gente aqui. Mas cadê o Trump? E as ações do governo americano? E não sei o quê? E blá, blá, blá. O pessoal acha que está participando de algum joguinho de videogame, onde as coisas acontecem da noite pro dia, e você volta, coloca novamente um assunto e assim vai. Não é assim que funciona. Quando os americanos trouxeram, através do secretário de Estado, esta informação, eles sabiam o que estava fazendo. Foi um deputado republicano que chamou a atenção de Marco Rubio e fez a pergunta. O Marco Rubio foi seco, duro. Mas o que as pessoas também, às vezes, não sabem ou se esquecem, que antes de qualquer sanção ao Moraes, o governo americano já mandou alguns recados. Já foram aplicadas sanções a juízes da Corte de Haia. Já foi aplicada sanção agora a 2 juízes, 2 magistrados cubanos e um representante do Ministério Público de Cuba. Isso que está sendo preparado por parte do governo americano não tem nada a ver com soberania nacional, que agora a esquerda tenta gritar. É engraçado porque agora os esquerdistas viraram patriotas. Agora eles estão preocupados com a soberania nacional. Mas esse é exatamente o argumento que o Maduro utiliza para continuar no poder na ditadura venezuelana. Nada de novidade nisso. O grande problema é que o Eduardo Bolsonaro e o governo americano, trabalhando já há muito tempo, identificaram movimentações estranhas nas contas de parentes dos ministros, sobretudo de suas esposas e as empresas das esposas. Foi montado no alto escalão do Supremo Tribunal Federal e também do Superior Tribunal de Justiça, e não é diferente em vários estados brasileiros através de desembargadores, um verdadeiro achaque a clientes de escritórios de advocacia. Se você não contratar o escritório da esposa do ministro, as suas chances são bem menores. E vocês acham que a interferência ocorre somente no âmbito do Supremo Tribunal Federal? Esses escritórios de advocacia montados com representação em Brasília fazem um verdadeiro lobby do achaque. Então, eu pergunto novamente, vocês acham que cometer esse tipo de achaque perante as pessoas, perante os clientes, as empresas, isso foi feito de forma aleatória? Ou vocês acham que foi feito um verdadeiro esquema para que esses ministros fossem financiados através dos escritórios de advocacia das suas próprias esposas? Imagina, quando eles aprovaram dentro do âmbito do Supremo Tribunal Federal que não existia problema nenhum de escritórios de esposas advogarem perante o Supremo Tribunal Federal, a gente também se manifestou e falou que aquilo era um verdadeiro absurdo. E tudo isso nas barbas da Ordem dos Advogados do Brasil. A questão toda é que eles sentiram e foram novamente para o ataque. E por que eles partiram para o ataque? Eu sempre uso para vocês o exemplo do gato acuado num canto da sala. Ele tenta mostrar que ele é um leão. Na verdade, eles estão apavorados, porque aquilo que era chacota começou a ser observado de outra maneira. Eu queria colocar este título na live, mas eu não pude, porque nós vivemos numa democracia relativa. Mas eu vou mostrar porque isso está na revista Veja. Eu vou buscar aqui a matéria para vocês e vocês vão me dizer se é ou não é este o motivo. Veja só o que está no radar do repórter Robson Bonin, justamente no site da revista Veja. Eduardo quer, entre aspas, morte civil internacional de Moraes e autoridades, diz PGR. E o que é mais impressionante é que a imprensa não está mostrando isso. Paulo Figueiredo mostrou hoje que no processo do Grupo Petrópolis está cheio de parentes dos dois lados, disse tem mais informações nas mãos dos Estados Unidos. Obrigado, Lois Santos. Uma expressão tão forte como essa utilizada pelo PGR, morte civil internacional. Isso não seria explorado ou não deveria ser explorado pela imprensa tradicional? Sim ou não? Uma manchete como essa não é uma manchete explosiva, porque isso daqui não foi criado pelo jornalista. Isso está nas 13
coincidência ou não, páginas do pedido de abertura de inquérito formulada pelo PGR. É o PGR que cita essa expressão. Vamos ver aqui. Chefe da PGR diz que o deputado, entre aspas, se dedica a impedir com a ameaça o funcionamento pleno dos poderes constitucionais. E aqui vem o trecho, aspas para o PGR. A gravidade da ameaça de pena de morte civil internacional que está sendo manejada é evidente por si. E eu tive que catar isso lá no fundo do baú da revista Veja, porque automaticamente foi retirado isso. Se você não tivesse visto, Kleber, na hora, provavelmente hoje eu nem saberia como dar essa notícia para vocês. E eu não pude colocar isso como manchete, porque se eu coloco isso como manchete, cai a live. E é exatamente isso que os americanos estão preparando para as autoridades brasileiras que entraram agora na linha do desespero. Porque eles estavam navegando em berço esplêndido, ninguém iria investigá-los, ninguém iria desmascarar. E a expressão que o Eduardo Bolsonaro acabou de pronunciar é uma quadrilha. E a expressão é forte por parte do Eduardo. E por que ele está falando que é uma quadrilha? Sequestraram, na visão do Eduardo Bolsonaro, um dos poderes no Brasil. Uma quadrilha, segundo o Eduardo, teria sequestrado um dos poderes do Brasil. E aí a gente começa a se perguntar se o que mudou de lá para cá foi justamente o fato de começar a se cogitar de atingir as contas das esposas dos ministros e somente após isso houve uma mudança de postura e a tentativa agora de calar Eduardo e prender Bolsonaro. Eu vou deixar isso bem claro. Eles vão querer utilizar isso para prender o Bolsonaro. O que tem a ver, senhores, efetivamente, o Eduardo Bolsonaro com o seu pai na ação individual do Eduardo Bolsonaro enquanto parlamentar brasileiro nos Estados Unidos? O porquê do ministro Alexandre de Moraes querer ouvir o pai do Eduardo Bolsonaro, no caso o ex-presidente Jair Bolsonaro, no inquérito referente ao filho. O presidente Bolsonaro não fez pressão alguma, ele está com o passaporte retido, ele não pode viajar aos Estados Unidos. O que fez eles quererem ouvir Bolsonaro? É porque eles querem, no prazo de 10 dias, decretar uma prisão preventiva do presidente Bolsonaro. Entenderam? E por que eles querem fazer isso? Eles precisam de uma moeda de troca. Eles querem uma moeda de troca. É assim que, efetivamente, esses caras agem. Aí a pergunta que a Marisa Arpelon está fazendo é a pergunta de 10 milhões de dólares. O que vai acontecer agora? Nós estamos diante de uma reação que ela não veio isolada e por isso é importante nós mostrarmos isso nessa live. Junto com isso, no mesmo dia, o advogado-geral da União, o Imbecias, entra com um pedido de censura às redes sociais. E o governo Lula entra com uma proposta de regular as redes sociais, dessa vez não mais com fake news, mas tentando uma via paralela, colocando, olha, nós temos que proteger as nossas crianças, nós temos que proteger as pessoas, os mais frágeis. Tudo isso com uma maneira de se atingir o objetivo final, que é calar a população. Então, é exatamente isso que nós estamos assistindo nesse exato momento. Uma ação coordenada entre esses agentes públicos. Aquilo que até há pouco tempo se fazia de forma velada, ou seja, que todos eles participam do mesmo jogo, agora ficou aberto. E aí eu pergunto para vocês, quanto em jogo está tudo isso? Nós estamos diante de escândalos como o do INSS, com bilhões de reais. São bilhões. E esses bilhões de reais, que estima-se que seja da casa de 6 bilhões, não vão voltar. Sumiram. Quem vai pagar a conta? O povo brasileiro. Entre eles, quem foi roubado. Que vai ter que pagar imposto, aumento de imposto como o IOF. Então, quando você vê essa situação, você fala o seguinte, esta quadrilha, segundo o Eduardo Bolsonaro, será que todos têm uma fatia? Ou será que eles combinaram? Não, você fica com isso, eu fico com aquilo, você ganha aquilo outro. É justamente isso que os americanos estão investigando. Há ou não uma quadrilha formada, como fala
o Eduardo? São ou não as esposas dos ministros laranja de seus maridos, operando e advogando de forma indireta os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal? Benjamin TV Oficial lembrou aqui da questão da CBF, mas eu lembro não só a CBF, eu lembro como eles se metem em tudo. Se for preso, Bolsonaro poderá ser anistiado, Gercino Costa. Se isso vier a acontecer, Gercino, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui algumas opções do que pode acontecer ou não, tá? Para que a gente discuta e veja isso de uma forma mais ampla, tá bom? Se efetivamente eles estão acuados e eles estão precisando de uma moeda de troca, estão querendo atingir diretamente uma eventual prisão preventiva do Bolsonaro para se impor, porque eles foram desmoralizados perante a sociedade. Não tem hoje a menor sombra de dúvida. E eu anunciei para vocês ontem, que eu fiz uma única live ontem, eu falei para vocês, nós teremos nos próximos 15 dias novidades que virão não só dos Estados Unidos. Então o mundo como um todo está observando o que está acontecendo. E quando os americanos colocaram essas imposições, eles não fizeram só através do Marco Rubio. Vocês estão sabendo que a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, que é sediada em Brasília, mostrou efetivamente que foram aplicadas sanções a esses juízes e a esse promotor de Cuba, como que dando um recado. Nós já não estamos fazendo isso desde hoje, nós estamos fazendo desde sempre. Então essas pessoas são vocês amanhã. O que tinha a Embaixada dos Estados Unidos de publicar uma nota referente a Cuba no meio de tudo isso? Isso foi um claro recado da Embaixada americana. E agora, obviamente, a imprensa tradicional está tratando isso de uma outra forma. Olha, estão ferindo a soberania, estão querendo interferir nas decisões do Poder Judiciário. Essa é a defesa. E, de repente, nós começamos a ver jornalistas que se tornaram patriotas da noite para o dia. Foi Nicarágua? Não, foi Cuba. Foi Cuba. Nicarágua também teve sanções, mas o que foi aplicado agora foi Cuba. Foram 2 juízes cubanos e um promotor cubano. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é o que pode acontecer daqui por diante. Primeiro, seria o governo americano, juntamente com os congressistas americanos, tão ingênuos de tomar uma atitude somente pela palavra do Eduardo Bolsonaro? Vocês realmente acreditam que o governo dos Estados Unidos é ingênuo o suficiente para fazer uma retaliação e uma sanção em relação a juízes brasileiros, porque são ingênuos, eles confiaram somente na palavra do Eduardo, somente na palavra do Paulo Figueiredo, ou eles vêm fazendo essa investigação há muito tempo, como falaram? Por óbvio que não. E eu não vejo ninguém aqui preocupado em perguntar ao governo americano diretamente, porque os jornalistas brasileiros e as autoridades brasileiras começaram a bater cabeça, e começaram a bater cabeça de um tamanho que está ficando realmente impressionante. O porquê que o sistema implodiu assim tão rapidamente. Porque na semana passada nós trouxemos aqui, uma jornalista, talvez vocês saibam quem é, segundo as fontes que eu tive junto ao Supremo, o ministro Alexandre de Moraes está dando de ombros. Ela queria dizer que não estavam nem aí. E pasmem, ela falou isso no mesmo dia da declaração do Marco Rubio. Agora começou o pânico geral, é soberania nacional, vamos prender o Eduardo Bolsonaro. Ué, mas não estavam nem aí? Quem é o ministro que tem mais a perder se investigarem as contas dele e de sua esposa? Fátima Regina Soares, obrigado aqui pelo seu superchat. A direita tem várias cartas na manga. Ele só tem a prisão do Bolsonaro. O Trump tem cartas na manga. Obrigado, Fátima Regina. A gente vai contar isso também na live para vocês. Exatamente. É o sapão. O sapão é quem mais tem a perder. E justamente por isso foi o sapão que se prontificou a ser porta-voz do caos. O sapão, ele veio a público querer agora fazer a defesa do indefensável. É ele que tem um filho presidindo uma instituição de ensino bilionária. Fica na ponte aérea Brasil-Portugal. E por que ele é o que mais tem a perder? Porque ele é o sujeito que mais tempo está no tribunal, é o decano do tribunal e, ao mesmo tempo, é o cara que mais acumulou fortunas através do IDP, que é a universidade, a faculdade dele. Então, por óbvio que quando os americanos tocarem nessa ferida, eles vão ter muito para explicar. E aí, a situação que está se apresentando, calar e abrir um inquérito contra o Eduardo, é única e exclusivamente uma ação retórica. Do ponto de vista jurídico, eles não conseguem hoje absolutamente
absolutamente nada. E é isso que a Globo News está querendo hoje, né, analisar, o ponto de vista jurídico. Não, porque isso não vai dar em nada, porque vai ter que mandar uma carta rogatória, porque muita gente não sabe o que é isso, para intimar o Eduardo Bolsonaro, para a Polícia Federal intimar o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, eles vão ter que fazer isso através dos meios oficiais. Isso tem que vir aqui para o FBI e o juiz americano mandar essa intimação. Só que quando chegar aqui, os americanos vão olhar e falar assim, está sendo intimado porque ele está influenciando o governo americano? Vão dar risada, e literalmente, e obviamente, juridicamente, isso não vai dar nada. Mas politicamente, o que eles estão fazendo é afastar mais um candidato fortíssimo à presidência da República, da família Bolsonaro. Porque todos nós sabemos que o Eduardo Bolsonaro é um dos presidenciáveis, caso o presidente Jair Bolsonaro não possa estar elegível durante 2026. E com um apoio fortíssimo dos Estados Unidos, um apoio fortíssimo de parlamentares americanos, que enxergam no Eduardo um excelente candidato para representar o Brasil perante o mundo. O Eduardo fala várias línguas, o Eduardo tem uma proximidade muito grande com o governo americano. E vocês acham que o governo americano gostaria que quem tivesse lá? A Dilma, o José Dirceu, que sequestrou o embaixador americano no passado? Então, ao fazer isso, tentam afastar o Eduardo como sendo um candidato à presidência. E, ao mesmo tempo, tirar uma vaga ao Senado do estado de São Paulo, que é dada como certa, porque se ele não viesse como candidato a presidente ou a vice numa chapa, ele seria o senador mais bem votado da história do estado de São Paulo. Isso todo paulistano já sabe. O grande problema para esses caras é que eles não conseguiram até agora entender o mito da hidra de Lerna, que eu venho falando para vocês há tanto tempo. Vai tirar uma cabeça, vão nascer 10. Qual é o movimento que está sendo colocado? E aí a gente começa a observar as opções que a direita tem. E não são poucas. Não só diretamente no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro. A direita pode movimentar peças e todas essas peças no tabuleiro fazem com que esses caras percam a noção, a razoabilidade. Então eles estão usando o mesmo remédio que eles querem utilizar com o Jair, com o Eduardo. O grande problema é que o Eduardo está protegido. Isso tudo está muito claro. Do lado deles, sem ter Lula, não tem ninguém. Qualquer pessoa que se coloca aí vai ser afastado. Do outro lado, você tem uma gama de candidatos. Alguém perguntou aqui, é verdade que o Tarcísio é o candidato do sistema? É verdade que eles não querem o Tarcísio como sendo um candidato, porque ele é um candidato forte, então é muito mais fácil vendê-lo como sendo um candidato do sistema. O Tarcísio é um candidato que agrada muito ao centro, ao centrão, porque o Tarcísio, ao comandar São Paulo, ele fez uma proximidade, então o Tarcísio é muito mais fácil de se ter um diálogo do que com o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, do ponto de vista ideológico. Mas isso está longe de ser o Tarcísio um candidato do sistema. E o que a gente vai começar a observar agora, e é esse o objetivo dessa live, a gente vai começar a observar um ataque direto. Vou agora contar para vocês como é que eles agem. Às vezes nós estamos aqui em live, começam pessoas a atacar, colocar coisas aqui para que comece o pessoal que está aqui a enxergar e a entender de uma maneira diferente aquilo que está sendo falado. Então a gente começa a observar que algumas pessoas começam a postar como se elas fossem alguém que está aqui assistindo. Não são. São pessoas hoje contratadas por eles para escrever aqui, grande maioria das vezes com perfil fake, para se passar como pessoas de direita, para gerar justamente esse debate e começar a enfraquecer as fileiras. E isso não acontece somente nesta live, acontece em outras lives. E não são nem mortadelas e esquerdopatas não, Thales. São pessoas efetivamente contratadas para isso. Aqui a Sandra Coelhos, observei isso sim. Sim, isso acontece. Então, essas pessoas entram nos canais hoje de YouTube, principalmente em lives, e começam a gerar o caos, se passando por direita no primeiro momento e depois dando opiniões para enfraquecer determinados aspectos. Eu vou dar outro exemplo aqui para vocês. Quantas vezes vocês já viram gente entrando aqui para falar mal do Caiado, falar mal do Tarcísio, falar mal de um, de outro, de outro? Eu, por exemplo, declaradamente não gosto do Caiado. Eu vivi lá em Goiás durante um bom tempo. Isso é uma opinião minha com conhecimento de causa. Mas vocês não me viram em momento algum aqui descendo o cacete no Caiado. E eu já disse, se o Bolsonaro indicar Caiado, mesmo eu tendo restrições contra ele, eu vou dizer, votem no Caiado. Se o Bolsonaro indicar o cachorro caramelo, como eu já falei várias vezes,
cachorro caramelo para a presidência. E esse é o meu posicionamento. Agora, tem pessoas que entram aqui para começar a querer dizer, ó, em fulano eu não voto, não sei o que eu não quero, fulano é candidato do sistema, o outro não sei o que lá. Nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de conversa, com esse tipo de colocação. Se do outro espectro vier o Lula e um poste estiver sendo concorrendo, eu vou votar no poste. Então existe hoje um sentimento anti-Lula, anti-PT, que vai além do Bolsonaro. Então esses caras estão ficando tontos. Começou a noticiar que está sendo fechado um acordo entre Bolsonaro e União Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Bolsonaro não lançaria candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, ou melhor, o PL. Em contrapartida, apoiaria o atual presidente da Alerj, que é do União Brasil. E nessa troca, o PL lançaria 2 candidatos ao Senado. E isso vocês têm que entender que é política. Então, em troca do apoio a um candidato fortíssimo para enfrentar um candidato da esquerda que no Rio de Janeiro é muito forte, que é o Eduardo Paes, a gente está observando que o foco do presidente Jair Bolsonaro é o Senado e ele quer as 2 vagas ao Senado no estado do Rio de Janeiro. E eu falei que tem muita chance de ter 2, porque o Flávio vem à reeleição, o Flávio vai arrastar, porque é uma chapa. Quem votar no Flávio vai votar no outro candidato. Já a esquerda não, a esquerda vai estar dividida, porque como é que a esquerda vai fazer isso? E eu estou pegando o Rio de Janeiro como exemplo, porque isso acontece em todo o Brasil. Todo o Brasil vai ser assim. E é um xadrez político que o que está em jogo, meus amigos, não é a nossa vontade. O que está em jogo é o nosso futuro. Se vier uma chapa Tarcísio com Michele na vice, ou se vier uma chapa Michele de presidente com na vice-presidência o Ciro Nogueira do PP, que agora é da Federação com União Brasil, eu vou votar em quem? Não, vou votar no Lula. Porque já teve gente aqui nesta live falando isso. Olha, se o Tarcísio vier, eu voto no Lula. Já aconteceu aqui, eu assistindo. Então eu quero que vocês comecem a perceber que as redes sociais, principalmente as lives dos canais de direita, vão começar a ser inundadas de robôs, de perfis fakes, patrocinados e financiados por eles. Porque eles estão com muito dinheiro na mão. Enquanto nós vamos atuar com dinheiro oficial vindo do fundo partidário eleitoral, esses caras vão atuar com dinheiro de desvio de ONG, dinheiro de desvio de aposentadoria de velhinhos, dinheiro vindos do Correio com patrocínios para cantores da Lei Rouanet, grana vindo da Previ, vai vir dinheiro de corrupção de tudo quanto é lado. Agora eu ouço na Revista Oeste que uma ONG de São Bernardo do Campo, ligada ao PT e ao PSOL, recebeu, me parece que 16 milhões de reais para limpar lixo dos Yanomamis. E com muita propriedade o pessoal da Revista Oeste falou assim, ó, vem cá, eles estão a quantos quilômetros dos Yanomami para fazer a limpeza desse lixo? É uma ONG ligada sempre a quem? Aos petistas. Então esse dinheiro está na mão desse povo e eles estão na linha do desespero. O grande problema é que o dinheiro já não resolve. Entenderam? O dinheiro já não resolve. E é por isso que eles querem calar as redes sociais. É por isso que eles querem calar o Eduardo. O Eduardo ganhou muita projeção nas últimas semanas, sobretudo na última semana. Existe um índice que é medido nas redes sociais, que o tal do Lavareda fez esse índice, e é assustador a evolução do Eduardo Bolsonaro dentro do universo das redes sociais na última semana, desde que surgiu a história da Lei Magnitsky. Ninguém fala de outro nome. E eles precisam tentar calar Eduardo Bolsonaro. O grande problema para eles é que se calar o Eduardo, pode vir o Flávio, pode vir a Michele, pode vir o Carlos, pode vir o Jair Renan, e assim vai indo. Alguém citou aqui o FGTS, você está sabendo? Por óbvio que eu estou sabendo do FGTS também. As denúncias estão pipocando aos milhares de que simplesmente o aplicativo sumiu com o dinheiro do FGTS das pessoas. As pessoas entram lá, o FGTS, o saldo do FGTS está zerado. E o governo, não, nós vamos ver o que aconteceu. Nós vamos ver o que aconteceu. Tudo isso que nós estamos falando aqui para vocês não é por acaso. Eu sei que muitos que estão aqui é cristão, não tem a menor sombra de dúvida. Mas nós temos aqueles que não são. E eu, obviamente, que eu respeito a todos e a fé de todos. Mas a minha fé está em Deus. Aqui, ó, minha fé está em Deus. E eu vou dizer para vocês por experiência própria. Eu, desde criança, eu estudei em colégio católico. E eu estou preparando um livro para vocês, que é até de madrugada, essa madrugada inteira, trabalhando em cima desse livro, onde eu estou fazendo uma ficção cristã. Eu começo
fazendo uma pergunta. E se nós tivéssemos internet na época de Jesus e ampliar? E se Jerusalém fosse Brasília? Vocês já pararam para pensar nisso? Qual seria a reação do sistema, do Estado? Como agiria o Estado romano em relação? Como seria a perseguição? Como que a gente pode traçar um paralelo entre o que foi vivido na época de Cristo, não necessariamente somente por Jesus, mas por todos aqueles que o ouviam, que o apoiavam? Qual seria a reação do Estado? É exatamente isso que eu quero que vocês pensem e é o que eu estou preparando para vocês. Nós temos que refletir e começar a refletir. O que mudou, o que não mudou, como isso pode se fazer em termos de comparativo. Hoje eu fiz uma live de 1h30 com meu amigo Mário Robert, prestigio o canal do Mário Robert. Muitos de nós fomos calados, o Mário não é diferente. E eu quero dizer para vocês que eles agem de uma maneira cruel. Eles tentam fazer com que as pessoas diminuam o seu rendimento pelo aquilo que eles fazem. E aí eu vi, né, uma coisa interessantíssima. O Eduardo foi com a esposa e com os filhos num rodeio. Num rodeio. No Texas isso é muito comum acontecer. E a imprensa começou a bater. Olha só, está se divertindo. Fala que está trabalhando, mas está se divertindo. O sujeito não pode ter um momento de lazer com a sua esposa e com seus filhos. É isso exatamente que a gente está vivenciando? É exatamente isso que a gente está vendo, como esses caras agem? A perseguição é implacável a tal ponto do sujeito ser vigiado, de não poder ir no momento de lazer com a esposa e com os filhos. Isso acaba o ano que vem. E daqui até lá, muita coisa vai acontecer. Por isso, não desista do seu país. Meus amigos, tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. Fiquem todos vocês com Deus, continuem, né, orando, torcendo e atentos pelo nosso Brasil. Até o próximo vídeo live. Tchau, tchau, pessoal.